Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com assuntos muito importantes e com cenas muito interessantes que eu irei compartilhar aqui com vocês, que são muito esclarecedoras de como funcionam algumas estruturas de poder aqui no nosso país e de como funcionam alguns personagens dentro dessas estruturas. Infelizmente, uma grande parcela do povo brasileiro não sabe como funcionam essas estruturas ou sequer que elas existam, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas eu quero abrir aqui um pequeno parênteses para mandar um abraço em cada um de vocês que tem ajudado nosso portal a chegar a cada vez mais pessoas. Somos agora 839 mil pessoas conectadas através do nosso portal. Isso é muito gratificante, porque eu tenho certeza absoluta que você que está aqui no nosso portal nesse momento, você é uma dessas pessoas que quer simplesmente ver um mundo melhor. Você quer morar numa cidade melhor, você quer uma cidade que você possa caminhar pelas ruas, que você não veja lixo espalhado, que você não veja a miséria, pessoas pedindo coisas por todos os cantos, pessoas dormindo debaixo das marquises. Você quer serviços públicos minimamente decentes, você quer ver um povo educado, porque isso tudo sendo possível numa sociedade, isso possibilita que nós realizemos nossos desejos de sermos felizes, né? De ver as pessoas felizes. Isso no Brasil é possível, mas isso não acontece por acaso, porque nós enfrentamos grandes estruturas que querem manter as coisas como estão, as injustiças como estão, as iniquidades, a desinformação e a alienação, né? Então é muito legal estar aqui com vocês. Enfim, eu fiz essa abertura hoje que eu não poderia deixar de agradecer a vocês. E quero convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte também. Se inscreva aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, mande seu comentário, enfim. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, para a gente mudar algumas estruturas aqui no nosso país, é muito importante ou vital que as estruturas econômicas sejam mexidas também, que as injustiças tributárias elas sejam dissipadas. E uma dessas questões que veio à tona ultimamente é a falta de taxação dos super ricos, aqueles que estão no topo da pirâmide. Como a gente já imaginava, eu tinha conversado aqui com vocês sobre isso em outras ocasiões, esses grupos têm dentro do parlamento brasileiro os seus capatazes, os seus representantes. São os neo-escravocratas que têm ali seus feitores dentro da estrutura do poder aqui no nosso país. E a gente vê isso se manifestando de diversas formas, né? Hoje no jornal Valor Econômico a gente vê essa notícia aqui. Projeto das offshores não incluirá juros sobre capital próprio. Eles pegam aqui o deputado Pedro Paulo, que está dando uma dilapidada ali, né? Está dando uma raspada no projeto que foi apresentado pelo Haddad, que tinha o propósito inicial de taxar em 10% esses super ricos. No entanto, ele já está dando uma desbastada ali, colocando isso para 6% de taxação e fazendo com que alguns setores continuem ainda tendo algum tipo de imunidade. Com o argumento que a economia no Brasil não pode assustar os super ricos, enfim. É o mesmo discurso, né, que protegia os senhores de engenho alguns séculos atrás aqui no nosso país. E quando os veículos de comunicação vão estabelecer algum tipo de debate, eles fazem o debate franco, aberto, democrático? Não. Eles chamam simplesmente os representantes desse grande capital para exporem ali suas ideias. É isso que faz, por exemplo, uma empresa como a Globo, né? Pega ali a Globo News, eles entrevistam o deputado Pedro Paulo, que é o relator desse tipo de projeto que atenua, né, a taxação desses super ricos, fazendo com que o caixa do governo, né, a arrecadação tributária, ela diminui, portanto, que os serviços públicos que são oferecidos através da estrutura do Estado brasileiro recebam também menos recursos, né? A injustiça tributária acaba acarretando uma injustiça social muito grande. Essa é uma estrutura de poder que funciona. Ela está ali tendo como porta-voz uma grande empresa de comunicação. E como eu sempre alertei aqui para vocês, sempre denunciei, esse mundo que foi classificado como conservadorismo, né, os extremistas de direita, os bolsonaristas, de fato eles sempre foram apenas uma correia auxiliar de transmissão dessas mesmas linhas de pensamento econômico. Eles sequestraram uma parcela da sociedade brasileira com
com esse discurso hipócrita que defende a família, Deus, a liberdade, tudo cascata para engrupir, amedrontar uma parcela da sociedade para que a sociedade vote nessas criaturas e, de posse de mandatos populares, né, eles votem exatamente contra os interesses dessa população. É assim que tem funcionado no Brasil e, infelizmente, isso funciona ou em grandes parcelas, né, de países em desenvolvimento. A gente vai vendo esse Gustavo Gaia aqui no Brasil, que é um mentiroso quanto mais, ele pratica crimes através da internet o tempo todo, nessa estratégia de sequestrar uma parcela da sociedade brasileira, de alienar, né? Então aqui, urgente, prefeitos revoltados invadem Brasília após corte de Lula. Vai antagonizando com mentiras. Nesse canal, nessa postagem dele de hoje, está falando isso, que o Lula está cortando dinheiro de prefeitura, e não é verdade. Isso é um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E nesse projeto há simplesmente equalização de grana, de dinheiro, de recursos que sai do governo federal para os municípios, proporcionalmente à população dos municípios. Como houve um censo recentemente, alguns municípios perderam população, eles perderam também a arrecadação. E aí eles estão protestando, mas aí os mentirosos vêm com esse tipo de conversa para engrupir as pessoas. Um palco eles perderam agora, que foi a CPMI do dia 8 de janeiro. Agora não teremos mais sessões, teremos apenas a votação do relatório no próximo dia 17 de outubro. Mas os personagens ali que vão ganhando voz pelos canais de direita, eles vão se manifestando através de canais como esse aqui, né, o Oeste Sem Filtro, né, que vão fazendo ali seus proselitismos com uma base moral, mas na verdade eles querem apenas chamar a atenção de uma parcela da sociedade para que não perceba as coisas que estão acontecendo no mundo concreto. No mundo concreto, o que eu chamei a atenção com vocês mais cedo são as questões relacionadas à economia. Se a economia não for bem, não adianta o Lula fazer uma série de avanços numa série de áreas, porque eleitoralmente nós teremos grandes problemas mais à frente. E um desses pontos nevrálgicos está na energia. Energia é vital na economia de todos os países do mundo. Não é por outra razão que agora no conflito lá na guerra entre Ucrânia e Rússia, com a interrupção do gás para a Europa, tudo subiu, a energia subiu lá, enfim, uma inflação que os europeus não viam há décadas, enfim, isso mexeu com o bem-estar da população na Europa. Agora vocês imaginem a energia em países em desenvolvimento. O petróleo, o gás, energia elétrica, água, enfim. Aqui no Brasil isso é objeto da sanha de cada vez mais espertalhões, né, de corruptos que são travestidos ali, são camuflados como empresários, mas eles querem mesmo a teta no Estado brasileiro. E aí causa preocupação esse tipo de situação aqui. Petrobras não descarta um novo aumento de combustível esse ano. Tempestade perfeita, diz o Prates. Outro jornal aqui, Mercado e Consumo. Petrobras avalia reajuste de combustível, afirma Prates. Bom, aí eu fui mergulhar mais nesse assunto e cheguei lá à TV, a EPET, que é da Associação dos Engenheiros da Petrobras, para entender o que eles estão conversando ali dentro, com a visão que se tem dentro da empresa, com a mudança de governo que nós tivemos e com a mudança da presidência da Petrobras. O que a gente pode esperar? Porque se a energia do nosso país ela não tiver um custo reduzido, se ela não tiver uma justiça social nas tarifas, de fato a gente vai ficar na mesma lógica que arrastou o Brasil para essas questões todas. Aí eu vi um vídeo aqui onde o presidente da associação, o engenheiro Felipe Coutinho, faz algumas revelações que eu mesmo não tinha conhecimento, né? Primeiro sobre o senhor Prates e depois sobre algumas coisas que estão acontecendo na Petrobras para a gente poder entender para que lado o Brasil está indo nesse setor e para onde o governo Lula está indo e se o presidente Lula, de fato, ele tem conhecimento pleno dessas questões todas, né? Ele fez algumas críticas aqui ao presidente da Petrobras, por algumas razões que a gente vai ver aqui agora. Vamos pegar aqui primeiro essa fala dele. Da situação, a postura é exatamente a mesma. Então, com relação à administração do Jean Paul Prat, também não tem nada de pessoal contra ele, apesar de que antes dele ser nomeado, eu fiz um artigo revelando o histórico do Jean Paul Prat na indústria do petróleo, porque para a maioria das pessoas, inclusive entre os petroleiros, conhecia o Jean Paul Prat como senador do PT.
né, mas não conhecia o histórico dele de quase 30 anos como empresário privado ligado à consultoria, prestando consultoria e incentivando a participação das multinacionais estrangeiras no mercado brasileiro, né, defendendo a quebra do monopólio, defendendo o regime de concessão, que a gente sabe que é altamente lesivo aos interesses nacionais, né, defendendo a diminuição da participação relativa da Petrobras em todas as esferas do setor, né? Então, antes dele tomar posse, eu fiz esse artigo que é Jean Paul Prat revelado, que, na verdade, ele foi feito, inclusive, com um levantamento bibliotecário, né? Um levantamento a partir da Biblioteca Nacional, a partir dos arquivos digitais da Biblioteca Nacional. Então, está todo referenciado em cima de artigos que ele escreveu, em cima de entrevistas que ele deu, né? Mas, de qualquer forma, ali mesmo nesse artigo eu digo, se ele for nomeado, porque eu fiz esse artigo antes da nomeação, se ele for nomeado, nós vamos passar a analisar não apenas o histórico até aqui, mas o que ele vai fazer a partir da nomeação como presidente da Petrobras. Não só o que vai fazer, como o que não vai fazer. Porque quando você não faz alguma coisa, você também está sendo ativo em não fazer, né? Então essa é a nossa principal crítica. Aí o Felipe Coutinho, ele cita alguns pontos positivos que tem nessa gestão da Petrobras, né? E fala da interrupção dos processos de privatização, enfim, algumas coisas foram paralisadas. No entanto, ele avança também para cobranças de situações que o povo brasileiro não tem ideia, né? Isso nunca foi debatido, né? Isso foi passado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, o toque de caixa, no meio da pandemia, um monte de coisa passou, né? Enfim, e o Felipe, ele levanta aqui mais algumas questões aqui. Vamos acompanhar. Não tomada nenhuma medida para reverter essas privatizações, para apurar as responsabilidades. Sim, ele denuncia aqui que várias privatizações de ativos da Petrobras foram feitas de forma criminosa e fraudulentas, né? Dentro da Petrobras. Porque houve pessoas dentro da Petrobras que se responsabilizaram pela venda da NTS nessas condições. Essas pessoas precisam ser investigadas, auditadas, todo esse processo, e essas pessoas precisam responder dentro da Petrobras e, eventualmente, fora da Petrobras, no âmbito também penal, no âmbito jurídico, no âmbito criminal e todos os âmbitos aí possíveis do direito, né? Então, a Petrobras precisa defender o seu patrimônio e fazer uma auditoria de como esse patrimônio foi alienado, apurar os responsáveis e, eventualmente, fazer, inclusive, acusações no âmbito criminal fora da Petrobras. Primeiro passo, auditoria. Segundo passo partir para uma negociação direta com os compradores, colocando a realidade. Olha, vocês praticamente foram receptadores de uma mercadoria roubada, de um ativo roubado. Existem diversos meios pelos quais o Brasil está respaldado, em termos jurídicos, tanto na justiça brasileira quanto na justiça internacional, como demonstra o professor Gilberto Bercovitch e um colega seu da Universidade de São Paulo, num livro sobre a necessidade da reestatização dos ativos que têm sido privatizados no Brasil. Então, não existe nenhuma dificuldade no âmbito jurídico para que isso seja feito. O que tem que ser colocado é uma negociação, depois da auditoria, uma negociação direta com esses compradores, com esses receptadores, né? Vamos fazer também uma auditoria nas condições em que isso aconteceu e, se for o caso, né, pagar uma indenização, uma compensação pelo dispêndio que eles tiveram nesse período. Gente, eu acho essa fala do presidente da EPET extremamente grave, né? O que ele está dizendo aqui, as coisas que foram levantadas. E que a gente nunca teve conhecimento. Então, nada como a gente ter esse tipo de espaço aqui para poder reverberar essas coisas, para ficarem servindo também como alertas, para a gente entender o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo agora e o que é necessário ser feito para justamente reverter todo tipo de iniquidade, de patifaria, de negociata que aconteceu no Brasil, principalmente ali no âmbito da Petrobras, com o discurso que a Petrobras tinha passado por tudo aquilo que a gente viu, e também na Eletrobras, que precisa receber uma lupa em cima. Porque se essas questões da energia elas não forem enfrentadas, de fato o governo terá muitas dificuldades. E não tendo comunicação, não tendo um acesso, não tendo uma aproximação com a sociedade para esclarecer essas situações, ficará cada vez mais refém dos grandes grupos de mídia.
Bom, espero que alguém dentro da estrutura de poder ali do governo, na área de comunicação, esteja minimamente sensível com essas questões, né? Nós fazemos aqui a nossa parte, jogando aqui os alertas, jogando as questões para o conhecimento do máximo de pessoas que a gente pode, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário, o que você acha dessa história toda? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!